deixa eu apenas dizer o seguinte: na realidade, tudo mais, a gente nem precisava estar falando de Velho Testamento aqui. Nem precisaria. Porque o Velho Testamento só foi mencionado no Novo Testamento, onde tinha judeus. É porque tinha judeus em todo lugar. É por isso que você não encontra nenhuma carta de Paulo sem ter que fazer alguma evocação do Velho Testamento para demonstrar que Jesus era o Cristo, de acordo com as escrituras dos judeus. Por quê? Porque os líderes das sinagogas, os judeus que estavam em todas as cidades do Império Romano, as cidades greco-romanas espalhadas por toda aquela região, aonde chegava um apóstolo pregando, era pedrada, era martírio, eles faziam de tudo para prender, para incriminar, para abominar, para heregificar a existência daquela pessoa. Era isso que faziam. Por isso, Paulo tem que, escrevendo aos romanos, ele tem que falar de judeus. Ele fala no capítulo 2, depois ele relativiza o judaísmo, dizendo que gente que não soube de nada, em qualquer lugar do mundo, vai ser justificada por Deus no dia em que os segredos dos corações forem abertos. Mas por que ele falou dos judeus aos romanos? Leia o último capítulo da carta de Paulo, da epístola de Paulo aos Romanos, você vai entender. Você vê a quantidade de judeus que ele menciona naquela congregação. Tinha muito judeu e tinha muita gente para quem as alusões de Paulo aos profetas e aos salmos e a isso e aquilo eram importantes. Por isso ele alude acerca deles em Romanos, por exemplo. Leia quem era a congregação no capítulo 16 e você vai entender a carta inteira, porque que ele menciona cada um daqueles temas. Se lá no final daquela carta não tivesse judeu nenhum, nem ninguém de cultura judaica, nem ninguém de convívio com judeu, jamais, ele não teria falado de Davi, nem de Abraão, nem de coisa alguma, ele teria ido direto ao ponto. Falado de Jesus, como o Evangelho de Marcos, que foi escrito provavelmente para romanos, não tem genealogia de judeus, não cita praticamente nenhum texto do Velho Testamento, é um testemunho direto. Como quando eu encontro aqui os meus amigos que não têm nada de Bíblia, que não querem nem saber do assunto. Eu nunca falei de Bíblia para eles, nem de Velho Testamento, nem de ninguém. Eu falo quem é Jesus. E eles ficam encantados pura e simplesmente com Jesus, como se Jesus não tivesse nada a ver com a história do Velho Testamento, porque eles próprios não têm nada a ver com a história do Velho Testamento. Introduzir esses temas do Velho Testamento, para quem não tem nada a ver com isso, é só criar problema na cabeça das pessoas, como acontece com os crentes. São todos gentios, nascido em Cascadura, Belford Roxo, Planaltina de Goiás ou de Brasília, Braslândia, isso e aquilo, nada de judaísmo, mas são séculos e séculos e séculos de doutrinação dos gentios para serem híbridos judaico-cristãos, de modo que o cristianismo é uma hibridização constante entre o judaísmo e o cristianismo de Constantino, e botaram de lado, foi o puro e simples evangelho de Jesus. Constroem todo esse arcabouço, no fim, Jesus não cabe. Porque para Jesus caber pura e simplesmente como ele é, a gente vai ter que deixar uma quantidade enorme dessas coisas de lado.